De volta às telas, agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecendo ao casal Narciso e Célia, a Patrícia, ao Ronan, ao Márcio Nunes e a toda a família aqui da TV Rio Branco. Eu apresentei o programa X da Questão quando eu fui vereador do município de Rio Branco, lá na TV Gazeta. Roberto Moura me deu essa oportunidade e fica aqui esse registro, esse agradecimento e esse reconhecimento. Eu também quero dizer que quando fui deputado federal, e eu não tinha onde falar, a TV Rio Branco me abriu as portas e eu falei, trouxe o programa X da Questão e debati assuntos e temas importantes para o Estado do Acre, para o desenvolvimento do Estado do Acre. Então, muito obrigado por tudo. E o programa X da Questão está no ar hoje para debater um tema que foi notícia aí da semana, que foi essa confusão entre o deputado Gerli Diniz e o prefeito Mazil Serafim. Essa confusão vai ser debatida aqui com o deputado, com a presença do deputado Gerli Diniz e com a doutora Ercília, representando o prefeito Mazil Serafim, que se encontra numa UTI, sabe, se recuperando. E graças a Deus, se Deus quiser, vai voltar recuperado. Ainda vai vir aqui nos visitar, conversar com todos nós e trazer a sua mensagem e a sua versão. Mas hoje ele está aqui representado pela doutora Ercília. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Olá, eu sou a Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, e eu quero convidar você, telespectador de Rio Branco e região, para acompanhar a programação da TV Cultura através da sua mais nova afiliada, a TV Rio Branco, no canal 8.1 da TV aberta. Aos 33 anos, a TV Rio Branco agora leva a TV Cultura aos acreanos. Um grande abraço. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Alô, eu sou Marcelo Taz, apresentador do Provoque, e quero convidar você, telespectador de Rio Branco e região, para acompanhar a programação da TV Cultura através da sua mais nova afiliada, a TV Rio Branco, pelo canal 8.1 da TV aberta. Aos 33 anos, a TV Rio Branco, agora levando a TV Cultura aos acreanos. Para que o telespectador não fique fora do debate ou não tenha assistido, que eu acho muito difícil, porque foi divulgado amplamente em todas as redes sociais, nós vamos passar um vídeo do que aconteceu lá na Assembleia Legislativa e aí voltamos ao debate aqui desse estudo, procurando o X da questão, por que aconteceu esse fato. Agora, dá só um tempinho para gente fazer isso. Não estava nem presente na tribuna, na sessão, ela tem que ser retirado. Olha, isso é uma falta de respeito, viu, deputado Antônio Pedro? Né? O senhor cortou minha fala aqui. Tá? Você tem que ter respeito à mulher! Você é falta de respeito! Você não respeita essa mulher! Tem que estar preso, criminoso! Criminoso! Tem que ser retirado! Tem que ser retirado! Vai bagunçar na tua casa, rapaz! Na sua casa! Vai bagunçar na sua casa! O senhor pensa que eu tenho medo do senhor? Não tenho medo não, rapaz. Tem que ser retirado esse vagabundo, está atrapalhando a sessão. Segurança. Tem que retirar esse cidadão, segurança. Estou no meu trabalho, esse cidadão está atrapalhando a sessão, rapaz. Olha, se não retirar, eu vou lá. Eu vou acertar o pé do vidro desse vagabundo. Eu tô falando. Ou retiro ou eu vou lá.
Eu estou no meu trabalho, rapaz. Sou deputado estadual. Esse cara veio aqui. Olha, corno! Corno! Você é corno! Eu quero saber do deputado Gerli Diniz e da representante do prefeito aqui, doutora Ercília. São cenas fortes, todos assistiram. Qual é o X da questão, deputado? Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Estou sempre disponível, se necessário for. E, infelizmente, ontem foi escrito um episódio triste, uma página triste na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Como sempre faço, todos os dias que tem sessão, eu estou presente, sou um deputado assíduo, e uso a tribuna frequentemente. Os temas que eu acho relevantes, eu levo à tribuna da Assembleia Legislativa. Se alguma pessoa se sente incomodado com o que eu falo, ela deve recorrer ao judiciário, entrar com ação penal, seja civil, seja uma ação criminal, para pedir uma indenização, até mesmo uma condenação. Agora, um cidadão que é ex-parlamentar, usou desse atributo, porque tem livre acesso ao plenário, está no regimento interno, tumultuou a sessão ontem, saiu de Sena Madureira, foi a Rio Branco, deliberadamente para criar um fato, criar um problema, evitou que eu realizasse o meu pronunciamento num primeiro momento. Sou parlamentar, representante da população, fui impedido de falar. Isso é um ataque não somente a mim, mas a todos os parlamentares, é um ataque à democracia. Como que um deputado estadual está sujeito a esse tipo de coisas? Ali, quando ele começou a tumultuar, a proferir palavras de baixo calão contra mim, deveria ter sido retirado imediatamente, como prevê o regimento interno da casa. O presidente bastava ter dito: segurança, por gentileza, retira esse senhor que está tumultuando a sessão. Até mesmo um deputado pode ser retirado, o regimento prevê isso. Então houve uma falha da mesa, houve uma falha da segurança, porque eu fui desacatado no meu trabalho. Coloquem-se, você que está me ouvindo agora, os senhores que estão aqui, coloquem-se no meu lugar. Estou lá usando a tribuna da Assembleia Legislativa, fazendo o meu trabalho, e de repente uma pessoa se levanta e começa a gritar comigo. Se fosse o senhor, deveria ter sido levado para a delegacia em flagrante delito. Eu questionei a segurança, eu digo: por que vocês não prenderam essa pessoa? Os seguranças me disseram: não, o presidente que estava conduzindo a sessão não mandou. Eu digo: então, se fosse um homicídio, vocês iam esperar o presidente dizer prendam aquela pessoa? Está tudo no mesmo livro, está tudo no Código Penal. Desacato é crime, homicídio é crime. Esse assunto, deputado, eu acho que você vai levar, esse assunto você vai levar debate lá com a mesa diretora, não vai? Acredito que deve haver uma reunião na próxima terça-feira, para discutir, até mesmo para se organizar para eventos futuros, porque isso não deveria ter acontecido, abriu um precedente perigosíssimo. Deputado, sobre esses acontecimentos, o senhor não deixou claro qual é o X da questão, o porquê que isso aconteceu. O X da questão é o seguinte: eu fiz várias denúncias relacionadas ao exercício do mandato do prefeito lá em Sena Madureira. Várias denúncias. E descrevi essas denúncias como criminosas. Por exemplo, a cessão de uma usina de asfalto, avaliada em 3 milhões de reais, para uma empresa particular, por 50 toneladas de asfalto mês, que dá menos de R$1.000 por dia. Eu descrevi isso como crime, um crime contra o patrimônio público, a dilapidação do patrimônio público. Descrevi outras condutas também, como, por exemplo, a construção de uma rampa com a emenda do então senador Gladson Cameli, que custou R$500 mil, e que na primeira cheia do Rio já levou. Foram várias condutas que eu descrevi no dia anterior. E então, ontem, o prefeito veio de Sena Madureira, Rio Branco, sentou-se lá no plenário, acreditando ele que iria me intimidar, que eu não iria repetir as mesmas denúncias que havia feito no dia anterior. E eu repeti até onde foi possível, porque cortaram a minha fala. Com relação à usina, eu ainda consegui me expressar. Reiterei cada palavra, reiterei cada vírgula. Agora, esse episódio todo, quem é a vítima? É aquele cidadão que veio bagunçar o trabalho na Assembleia Legislativa? Ou é o deputado Gerli Diniz, que estava fazendo o seu trabalho como parlamentar? Ele realmente cedeu para particulares bens públicos do povo de Sena Madureira? Vou explicar tudo isso. Em primeiro lugar, quero desejar sucesso a vocês no X da questão. Em segundo lugar, quero agradecer pela exaltação da democracia. Democracia é você ter o direito e a oportunidade de contradizer aquilo que é dito a respeito de qualquer pessoa. Então, em primeiro lugar, o prefeito Mazin Serafim, eu quero dar uma notícia a todos vocês, está bem,
está se recuperando, sofreu um infarto, mas está tudo controlado e ao contrário do que estão divulgando por aí, que teve sequelas, que tal, não, muito pelo contrário, está impaciente querendo voltar para casa já. Então o estado, quero salientar que o estado dele, ele está em franca recuperação e quem deveria na verdade estar aqui era a deputada Meire, mas também está abalada emocionalmente com todos os acontecimentos e não tinha condições de vir aqui falar. Quero também assentar inicialmente que a minha fala aqui é técnica, afinal de contas eu sou técnica, não sou política. Portanto, os esclarecimentos que eu venho trazer aqui são esclarecimentos técnicos, de cunho único e exclusivamente técnico, e não de política nem de politicagem. Primeiro ponto, o prefeito Mazinho Serafim saiu de Sena Madureira ontem, não com o intuito de agredir quem quer que fosse. Ele veio para acompanhar a esposa dele na sessão, adentrou a sessão porque ele é ex-deputado e, portanto, ele tem legitimidade para lá se encontrar. E estando lá, já tinha notícias que na sessão anterior, o nobre deputado teria proferido palavras que desabonavam a família dele, palavras que, inclusive, induziam a erro as pessoas que lá estavam e as pessoas que lá presenciaram. A exemplo de, por exemplo, ele, entre linha, deixou subentendido que a família Mazinho Serafim, Meire Serafim, tinha envolvimento com droga. Então, esse foi o motivo principal pelo qual o Mazinho, no intuito de preservar a honra da família dele, se dirigiu no dia seguinte ao plenário da Assembleia Legislativa para que, em caso de reiteração do deputado com essas palavras, ele vir defender a deputada Meire, que se encontra ainda se restabelecendo de cirurgias que ele fez recentemente. Então, não é verdade que ele tenha saído de Sena Madureira para agredir quem quer que fosse, muito menos o deputado ou quem quer que fosse, mas, como todo ser humano, uma vez tendo ouvido por parte do deputado inverdades, ele, evidentemente, como pessoa, como homem, se descontrolou. Mazinho tem um gênio forte, não preciso dizer isso para ninguém, todo mundo conhece aqui no estado como o Mazinho é, e infelizmente revidou aquela maneira. O deputado diz aqui somente da conduta do prefeito Mazinho, mas ele também chamou o Mazinho de vagabundo, os dois, enfim, fizeram esses ataques mútuos. E quanto essas acusações que ele faz, que ele diz que é verdadeira, vamos iniciar, por exemplo, falando da usina de asfalto. Eu pergunto, deputado, o senhor fala, acusa Mazinho da usina. Quais documentos o senhor apresenta? O senhor não apresenta documento nenhum. Sabe por quê? Porque ao contrário do que o senhor diz, e aí eu deixo à disposição do senhor e de quem quer que seja, de quem está nos ouvindo, eu deixo documentos de que aquela usina nunca, jamais valeu, nem vale 3 milhões de reais. O senhor está tremendamente equivocado. Portanto, eu vim aqui tecnicamente esclarecer que essa usina jamais valeu 3 milhões de reais. Primeiro porque é uma usina que tem quase 4 anos de uso. A aquisição dela custou 1 milhão e uns quebrados. Está toda a documentação, quem quiser pode me procurar, inclusive o senhor. Então, jamais que depois de 4 anos, uma usina que custou 1 milhão de reais vai custar 3. Até porque o desgaste dela, a obsolescência programada que existe de todos os equipamentos, jamais ela valeria isso. Essa usina hoje, a gente sendo muito bom, isso eu tenho documentos de técnicos avaliando, ela não chega a 450 mil reais. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, com pessoas tão nobres, especiais. Agradecer o convite do Dr. Alex para estar aqui, tentando descobrir o X da questão, dentro dessa questão e outras polêmicas que virão. A professora Eucíria foi minha professora, Klemer também é uma pessoa que a gente tem uma estima, e aqui o deputado Gélio Diniz. Nós estamos diante de um cenário realmente tenso. Os 3 maiores problemas da humanidade são medo, dor e raiva, e às vezes essas coisas estão juntas ao mesmo tempo. Então, o meu questionamento aqui, até também ao deputado e à doutora Eucíria, é se realmente todo esse conflito, o X da questão, tem a ver com isso que já foi falado, ou tem a ver com o cenário político que se aproxima aí para esse ano. Tem algumas coisas que nós precisamos esclarecer dentro desse debate, para que a população possa estar realmente consciente de tudo.
tudo que é pronunciado na tribuna da Assembleia Legislativa é gravado. Se por um acaso eu houvesse feito essa acusação, que A, B ou C era traficante, qual o caminho? Judiciário? Tem que provar? Vai ser condenado por calúnia? Está acusando inveridicamente? Nunca fiz essa acusação àquele prefeito, àquele cidadão. Só disse que tinha droga no carro dele. Por gentileza, seja educado como eu estou sendo. Além de não ter acusado nem ele, nem a deputada de serem traficantes, né? Na minha fala ontem, eu sequer cheguei nesse assunto. Quando eu falei da usina, foi o suficiente para que aquele senhor levantasse e começasse a me agredir verbalmente, com as palavras mais baixas possíveis. Tentei me controlar, acredito que, apesar de estar sendo injuriado, acusado, difamado, vítima naquela situação, coloquem-se no meu lugar. Estou no meu local de trabalho, fazendo o meu trabalho. Qualquer pessoa que se sentir incomodada, existem os meios legais. Então, o X da questão é o seguinte, Alex. Uma pessoa que não respeita ninguém, que humilha, que agride, que acusa, adentrou ao plenário da Assembleia Legislativa ontem e veio fazer isso comigo. E eu não aceito. Não aceito. Né? Sei do histórico dessa pessoa. Já fez isso em Sena Madureira com vereador, com camelô, com apresentador de programa de rádio. Então, vai tocar o terror aonde quiser. Para cima de mim, não. Não aceito. Quanto à usina, a Câmara de Vereador aprovou. Ou é legal. Nem tudo que é legal é moral. Nós temos que obedecer os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, está na Constituição. Estava parada essa usina? Isso é imoral. Pegar um patrimônio público que está lá, que pertence à população de Sena Madureira, aquela usina pertence à população, não ao prefeito, e entregar para uma empresa particular, para usar 24 horas do jeito que quiser. Ninguém sabe nem em que estado vai devolver por míseros R$1.000 ao dia. Uma usina que lá em 2017 custou R$1,5 milhão de reais. Vejam um carro. Não, só para concluir, Alex, só para concluir. Um carro que você comprou antes da pandemia, hoje ele vale mais do que o valor que você pagou nele antes. Já a usina não. A usina que estava sendo subutilizada lá em Sena por incompetência. Incompetência. Quando você pega uma usina que está aqui no seu município, as ruas todas esburacadas. Não tem uma rua que preste em Sena Madureira. Aí ele cede essa usina para um particular, ele está dando recibo de que é incompetente, que não conseguiu botar para funcionar e pavimentar as ruas. Então, quando ele cede essa usina para um particular, quem perde com isso é a população. Aí cedeu mesmo? Cedeu. Com autorização da Câmara, os vereadores já se arrependeram, vão apresentar um projeto de lei revogando essa lei que autorizou, para que a usina volte, mas só que o MP pode agir imediatamente. É aqui que eu cobro a ação do Ministério Público Estadual. O Ministério Público pode entrar com uma ação embargando o funcionamento e devolver imediatamente, porque é patrimônio público. Hein, deputado? E aí? Essa usina estava parada. Estava lá parada. Há quanto tempo? Quantas toneladas de asfalto desse episódio de a Câmara autorizar foi encaminhada para o município? O senhor tem essas informações? Acredito eu que chegaram 2 remessas. Os vereadores me disseram que deu para tapar 8 buracos. 50 toneladas de asfalto, Alex. São 3 caçambas carregadas de asfalto. Você não faz nem meia rua. Você não consegue tapar nada com isso. Enquanto isso, o patrimônio público está sendo usado por um terceiro. A Câmara autorizou. Sim, daí é imoral. O MP tem que agir. O MP tem que ir em Sena Madureira e ver aquela rampa lá, que foi gasto R$500 mil, pelo menos teoricamente. A emenda foi de 500 mil. Na primeira cheia do Rio levou. O MP tem que ir à Sena Madureira verificar, inclusive, Alex, me perdoe, os convênios com a Santa Casa. Porque lá só faz cirurgia quem é aliado do prefeito. Pessoas necessitadas, precisando receber denúncias várias dos vereadores. E demorei muito para ir à tribuna da Assembleia. Fui quando não aguentei mais, porque vi que a Câmara não agia como deveria. Com relação ao convênio da Santa Casa? Sei que você não tem culpa. A seleção das pessoas não é com você. E eu sou provedor de honra da Santa Casa. Acompanhei essa. Mas existe uma regulação, foi prestada informação ao Ministério Público. O paciente, deputado, tem que ir lá no postinho, tem que fazer uma consulta com o médico,
tem que ter um encaminhamento. Me permita, doutor Alex. Só esclarecer esse ponto. Tem que ter um encaminhamento. Desse encaminhamento ele vem para a regulação encaminha para a Santa Casa e a Santa Casa faz a triagem e dá os procedimentos a seguir. Mas eu quero passar agora a palavra para a doutora Elcília. Primeira coisa, esse deputado é extremamente desinformado. Por quê? Porque quando ele chama ao feito o Ministério Público, ele é completamente desinformado. Sabe por quê? Porque o Ministério Público vive dentro da Prefeitura. Por semana, nós recebemos ofícios e mais ofícios. E aqui eu quero parabenizar a figura do doutor Rolim, que até então era o promotor de justiça de lá, e o promotor de justiça altamente atuante, altamente fiscalizador de tudo que ocorre dentro do município de Sena Madureira, ao contrário do senhor. Agora, o senhor não deve saber disso, que o senhor vive na capital, não vive lá, então o senhor é extremamente desinformado. Além de desinformado, o senhor, me permita com todo respeito, o senhor é um tremendo mentiroso que quer tirar dessa situação toda, se passar por vítima. Vítima é a família Serafim, que o senhor foi na tribuna no dia anterior acusar o Mazinho e sua família, que dentro do carro de Mazinho tinha droga, foi pego com droga, querendo fazer acreditar a população que Mazinho e a mulher de Mazinho mexiam com isso. E outra coisa, deputado, vou lhe dar um conselho. Gente que tem telhado de vidro devia se cuidar. Porque se o senhor é tão santinho e quer desenterrar defunto, nós também podemos desenterrar defunto da sua vida. O senhor, um cidadão, um policial, que deu tiro a ermo dentro da cidade de Sena Madureira, que todo mundo sabe, se o senhor quer desenterrar defunto, vamos desenterrar defunto. O senhor deu tiro, o senhor é um policial, uma pessoa preparada, um bacharel em direito, deu tiro a ermo dentro da cidade de Sena Madureira, somente porque passaram e arranharam seu carro. E aí, para sua surpresa, quando o senhor deu esses tiros, quem saiu dentro de carro? Um parente seu. Isso é notório, o senhor inclusive respondeu o processo. E o senhor foi agraciado por uma ANPP, porque senão o senhor estava respondendo processo até hoje. Então, se o senhor quer desenterrar defunto, a gente também sabe. Esse caso de que pegaram droga dentro do carro de Mazinho foi do motorista. O motorista pagou o crime dele, foi preso, coisa que o senhor não pagou o senhor pagou com dinheiro. Se o senhor quer desenterrar defunto, eu também sei. E quanto à usina, o senhor desinformado. Sabe por quê? Quero chamar um intervalo, porque nós já estamos estourando o tempo do primeiro bloco, mas voltaremos já em seguida. Então vamos deixar estabelecer a verdade, porque o contraditório é muito fácil você chegar e acusar as pessoas. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Olá, eu sou a Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, e eu quero convidar você, telespectador de Rio Branco e região, para acompanhar a programação da TV Cultura através da sua mais nova afiliada, a TV Rio Branco, no canal 8.1 da TV aberta. Aos 33 anos, a TV Rio Branco agora leva a TV Cultura aos acreanos. Um grande abraço. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Alô, eu sou Marcelo Taz, apresentador do Provoque, e quero convidar você, telespectador de Rio Branco e região, para acompanhar a programação da TV Cultura através da sua mais nova afiliada, a TV Rio Branco, pelo canal 8.1 da TV aberta. Aos 33 anos, a TV Rio Branco, agora levando a TV Cultura aos acreanos.
primeiro bloco nós já encerramos. Estamos no segundo bloco, dizendo à sociedade, estamos buscando o X da questão desse acontecimento lá da Assembleia. Nós conhecemos a questão política do Estado, nós conhecemos a questão política lá de Sena Madureira, vamos nos manter dentro da questão ética, vamos nos manter do respeito. E agora com a palavra, Antônio Klemer. Seu criado. Pastor Antônio Klemer. Pois é. Traz a sua oração. Quero pedir aos irmãos que levem em consideração a minha imodesta vontade de que esse debate transcorra de maneira mais cordial possível. Ainda que por causa da minha pastoralidade, eu queira de vez em quando botar uma joelha para brigar, né? Porque eu sou jornalista. Mas o grande cerne, talvez do X dessa questão, esteja na questão política mesmo e numa questão de visões diferenciadas, né? Eu estou esperando aqui a aula de Direito Administrativo Público que essa mulher tão sábia tem na ponta da língua para nos dar. E eu aproveito a deixa do deputado, que ele fala que há uma questão de imoralidade e o ato não foi praticado unilateralmente pelo prefeito. Então, ele pediu a vênia da Câmara. Então, se é moral ou não é moral, e por que o senhor chama de criminoso? Baseado em quê? Porque o senhor usou a palavra criminoso. Criminoso é quem pratica um crime que, segundo os preceitos mais elementares do desconhecimento da minha pessoa, seja lá o que for direito criminal, é aquilo que é transitado em julgado. Se ele não é criminoso, por que o senhor chamou aquele santo de criminoso, pelo amor de Deus? Klemer, antes de responder sua pergunta, eu vou me referir às afirmações da advogada, que infelizmente baixou o nível. Você vê que ela já começou a agredir, começou a acusar. Não vou baixar o nível, não vou descer para o nível da senhora. Estou preparado para responder todas as perguntas. Me acusou de sair dando tiro a ermo em Sena Madureira. Primeiro disse que eu sou um policial formado em Direito, preparado. Está lá no processo. Um único disparo em um pneu e uma prisão de uma pessoa efetuado por mim. Está no processo. Foi preso, conduzido à delegacia. Agora, é muito fácil dizer que atirei em A, B ou C. Ela que fala tanto em provas. Isso não era nem para estar sendo discutido aqui. Nós éramos para estar discutindo o X da questão, como é o nome do programa, lá na Assembleia Legislativa, o que aconteceu na Assembleia. Mas como ela trouxe essa informação aqui para tentar denegrir a minha imagem, né? Então, me sinto na obrigação de esclarecer os fatos. Sou policial, tenho porte de arma, sei atirar e, para parar um veículo, fui obrigado a fazer um disparo no pneu. Disparar num pneu é muito diferente de disparar numa pessoa, alvejar uma pessoa. Policial, porque o senhor é deputado estadual, tomou posse. Sim, mas eu é um policial afastado. Eu sou policial, estou afastado, vou voltar ainda um dia para a Polícia Rodoviária Federal, tenho mais 4 anos para cumprir antes da aposentadoria. Já com relação à sua pergunta, sobre eu dizer que aquela pessoa que ontem tumultuou a sessão, que me agrediu, que cometeu desacato, que cometeu vários crimes contra a honra, por que eu o chamo de criminoso? Porque quem dilapida o patrimônio público é criminoso, tem que estar preso. Eu dei inclusive um exemplo. Sena Madureira tinha um armazém enorme, ficava na entrada da cidade, aproximadamente uns 1.000 metros quadrados, construído na gestão de Tonha Vieira. O atual gestor jogou o armazém no chão, a pretexto de construir uma escola que está em ruínas há anos. E o produtor rural, que armazenava o arroz, o feijão, a melancia, o milho, tudo naquele armazém, não tem mais armazém, não tem mais peladeira de arroz. Quem faz isso com o patrimônio público é criminoso. Quem pega um veículo da prefeitura, abastece com combustível da prefeitura e manda ir buscar sua própria mãe em Porto Velho para trazer para Sena Madureira, é criminoso. Isso chama-se peculato de uso. Há uma ação de improbidade administrativa do Ministério Público, com fotos, inclusive, a respeito desse assunto. Então, quando eu digo que é criminoso, é porque são várias condutas. Agora, o seguinte, se essa pessoa acha que eu estou mentindo quando estou exercendo o meu mandato, falando na tribuna da Assembleia, tem que me processar, tem que procurar os meios legais, não ir na Assembleia me agredir. Nós não vivemos na idade da pedra, que a gente resolve no braço. Pelo menos eu acredito nisso. Hein, deputado? E eu já chego aí para você, mas politicamente falando, se o Mazinho faz tudo isso, se está lá em cena esse desbando, a situação política sua lá é boa e dele é ruim para a população. Alex,
Essa pergunta é uma pergunta interessante. O que é uma situação política boa, uma situação política ruim? Eu, por exemplo, já fui vereador no meu município, me elegi deputado estadual, me reelegi deputado estadual, né, inclusive o mais votado do PP à época. É uma situação política ruim? Eu creio que não. Ele é prefeito, elegeu a esposa prefeito, é uma situação política ruim? Também acredito que não. Deputada, elegeu a esposa deputada. Esposa deputada, perdão. Então, não tem essa questão de a situação desse é ruim, a situação desse é boa. Acontece o seguinte, aquela pessoa, aquele cidadão, ele não aguenta ouvir a verdade. Se você olhar, assistir os vídeos, em nenhum momento ele vai dizer mentiroso. Em nenhum momento. Safado, vagabundo, pilantra, viado, corno e etc. Mas mentiroso não. Observem, eu acho que vocês não fizeram essa observação, porque nenhuma palavra proferida na tribuna da Assembleia Legislativa ou aqui é mentira. O senhor sabia que ele ia lá? Foi por isso que o senhor pôs o microfone não. E estava alguém gravando aqui? Se você observar todos os outros vídeos anteriores... O senhor estava gravando tudo, só para o senhor. O microfone... Não saía o que ele dizia, Klemer, só saía o que o senhor dizia. O microfone pertence ao Edu, que filma os deputados. Não, eu sou, né? eu então, não se você olhar as sessões anteriores, eu também estou com o microfone na lapela, em todas as sessões. Mas o senhor não esperava que ele fosse bater lá e que o senhor ia ter um elemento político? Eu vi aquele... Um grande X da questão está na pergunta que o doutor Wilson fez ali. Só para fechar aí, deputado... O que é que está por trás disso? Uma disputa paroquial? Sabendo que, como o Brasil é conhecido, todos nós conhecemos o estilo do Brasil. Quando chega a provocação de dizer você vai ser preso, você é um criminoso, você não imagina a reação não, já não imaginava quando você dissesse isso. Alex, se você ouvir o vídeo, eu não digo você vai ser preso. Não. Eu reitero as palavras proferidas na sessão anterior e digo, quem faz isso é um criminoso, tem que ser preso. E iria falar a respeito de todos os outros fatos. Eu não disse você vai ser preso. Então, ele foi lá para tumultuar. E, infelizmente, a mesa diretora, presidida naquele momento, não pelo presidente Nicolau, aceitou que ele fizesse aquilo, aquele espetáculo, aquele show de horrores, que nos envergonha como parlamentares. Eu sinto vergonha daquilo. Aquilo jamais poderia ter acontecido. Eu pedi no apóstolo Wilson, doutor Wilson, para que a doutora Elcíria esclareça a questão levantada da questão das denúncias, com relação ao galpão lá, que foi colocado no chão, e com relação ainda à questão da buraqueira lá. Sem problema nenhum. Retomando, então, o nobre deputado, ele fala que tinha um armazém lá, que o prefeito colocou o armazém abaixo, e para construir uma fantasma, essas são palavras minhas, escola. Acontece que esse barracão que ele fala, que existia lá, era um barracão de muitos anos, condenados do ponto de vista da engenharia civil, e para o município foi destinada uma emenda para construir uma escola federal. Então, se achou por bem, porque o prefeito tem o poder discricionário, quem quiser ter esse poder discricionário tem que primeiro passar pelas urnas, ser eleito, o que não foi o caso dele, porque ele concorreu com o prefeito e o eleito foi o prefeito. Então, o prefeito, na sua qualidade legal, viu, Temer? Na sua qualidade legal, a lei o faculta discricionariamente de aplicar os recursos, de escolher os locais, etc. Porque ele, como prefeito, tem essa legitimidade. Então, ele viu um local obsoleto, um local condenado pela engenharia e ele resolveu que ele tem essa legitimidade de construir lá uma escola. Porém, a escola, o recurso, é recurso federal que não chegou até o momento. Então, se a escola hoje não está pronta, a culpa não é do prefeito. A culpa é em decorrência da pandemia, dessas limitações que nós tivemos de repasses. Esse repasse não chegou até então à Prefeitura de Sena Madureira, que assim que chegar já está destinado para isso. E quanto ao fato, voltando à bendita usina, tá? Existe no direito um instituto chamado de cessão. E é legal, sim, você se utilizar da cessão de um bem público para um particular. Isso tem previsão legal. E mais ainda, na lei orgânica de Sena Madureira, existe um artigo que faculta que o prefeito, por si só, discricionariamente, desde que demonstrada a vantajosidade desse negócio jurídico, ele pode fazer. O prefeito, por preciosidade, que poderia fazer sem isso, foi até a Câmara de Vereadores e conseguiu a ratificação disso. E como diz o nobre deputado, R$1.000 por dia, isso é um absurdo. Pois bem, o que também não é verdade, mas vamos levar em conta o raciocínio dele. R$1.000 por dia, vezes quantos dias tem um ano,
365. Então tá, então a gente já economizaria 365 mil reais, por quê? Porque aquela usina, ela vivia quebrando, o conserto dela é caríssimo, ela ocupava um local que a gente precisava pagar aluguel, tinha pessoal, e ele esqueceu de falar uma coisa, a usina por si só, ela não funciona. Ela precisa de produtos chamados produtos betuminosos. E esses produtos betuminosos, a época em que a usina foi adquirida, ele não tinha uma indexação como hoje tem ao dólar. E também não estava indexado ao petróleo, que hoje, não precisa nem dizer, que o óleo diesel está quase o preço da gasolina. Então, com o passar do tempo, essa usina tornou-se excessivamente onerosa ao município. E aí, uma empresa privada veio até nós, ofereceu uma oferta. Nós verificamos a legalidade, inclusive acompanhada pelo Ministério Público. O Ministério Público tem toda a documentação de toda a transação que foi feita com a usina, ao contrário do que se diz por aí. Então, o Ministério Público acompanhou esse negócio jurídico. Então, nós fizemos tabelas, cálculos técnicos e achamos por bem, de forma discricionária, que o prefeito tem essa qualidade, escolher de que seria mais vantajoso para o município que essa usina ficasse em mãos de particulares. E diferentemente também do que diz, tem toda uma documentação dessa sessão. Tem mais ainda, tem dizendo como é que ele levou, como é que ele deve devolver. Só para informação de vocês, na primeira semana que esse particular levou, ele já gastou 40 mil reais para consertar a usina. E se o nobre deputado quiser e tiver a responsabilidade de procurar, a usina está parada. Sabe por quê? Porque a usina deu defeito. Então, assim como para o particular acontecia isso, lá para nós também acontecia. Então, era muito oneroso continuar. E a usina, gente, continua sendo do município de Sena Madureira. Não mudou em nada. A titularidade continua de Sena Madureira. Porém, era um bem que estava sendo oneroso demais para o município, até porque para a aquisição desse material betuminoso, caríssimo. Não compensava. Então é isso. Vou chamar agora encerrar o segundo bloco, do terceiro bloco, assim que abrir minha palavra vai estar com o doutor Wilson. Vai fazer uma avaliação das duas colocações e fazer as perguntas que entender necessárias. Perfeito. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Olá, eu sou a Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, e eu quero convidar você, telespectador de Rio Branco e região, para acompanhar a programação da TV Cultura através da sua mais nova afiliada, a TV Rio Branco, no canal 8.1 da TV aberta. Aos 33 anos, a TV Rio Branco agora leva a TV Cultura aos acreanos. Um grande abraço. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Alô, eu sou Marcelo Taz, apresentador do Provoque, e quero convidar você, telespectador de Rio Branco e região, para acompanhar a programação da TV Cultura através da sua mais nova afiliada, a TV Rio Branco, pelo canal 8.1 da TV aberta. Aos 33 anos, a TV Rio Branco, agora levando a TV Cultura aos acreanos. Abordando agora no terceiro e último bloco, eu quero de antemão dizer que agradecer as presenças aqui de todos. Mas nós vamos continuar
E no encerramento, cada um vai ter a oportunidade de falar. E agora a palavra eu vou pedir para o doutor Wildes fazer uma avaliação do que foi dito e fazer as perguntas que entender necessárias. Então, nós estamos diante de um debate bem acalorado e acirrado, né, com muita narrativa. E essas narrativas, às vezes, são importantes, mas não são suficientes para nós chegarmos no X da questão, né? E o que eu quero saber é, diante dessas narrativas, o que realmente tem judicializado, né? O deputado começou dizendo aqui que lamenta os fatos, né? Então, deputado, se há realmente esse lamento diante de tudo que aconteceu, você faria tudo de novo, da sua forma, a sua participação, né, nesse ato, né? Acha que agiu corretamente ou teria alguma coisa que deveria fazer diferente? E eu retomo a questão de que até onde as disputas políticas passadas e a disputa que se avizinha agora para outubro tem a ver com tudo isso. Realmente o X da questão é essa usina, né, é esse galpão que foi aqui mencionado, ou a coisa realmente está mais relacionada à disputa política em Sena Madureira? Pastor, o senhor perguntou se eu faria tudo de novo. Eu vou responder da seguinte forma: eu não desejo a ninguém o que eu passei ontem na Assembleia Legislativa. Eu jamais imaginei na minha vida que, ao exercer um mandato de deputado, eu iria enfrentar um tipo de situação dessas. Ser desacatado, ser humilhado, ser agredido verbalmente na tribuna, no plenário da Assembleia Legislativa. Ali tem muito debate. Deputado. Esquenta o clima, suspende a sessão, volta. Mas uma pessoa que não é deputado, que estava lá por uma cortesia, agir daquela forma, eu não desejo para ninguém. Para você que está me assistindo, né, ali foi algo deplorável, né, e eu não faria tudo de novo pelo seguinte: eu não sei se eu conseguiria me controlar como eu me controlei ontem. Uhum. Ontem, no momento mais crítico, eu comecei a orar. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Essa pessoa enfurecida me agredindo dessa forma. E graças a Deus, né, não se transformou em algo pior. Porque a vontade, a raiva, a ira que você infelizmente sente ao ser agredido daquela forma é natural do ser humano. E não é toda pessoa que consegue manter o controle. Então, não faria jamais de novo, jamais quero passar por uma situação daquelas de novo. Porque poderia ter acontecido uma tragédia ontem na Assembleia Legislativa. Poderia. Ali haviam pessoas armadas, seguranças, tanto da casa como de parlamentares. Então foi triste, foi humilhante. Uhum. Eu me senti envergonhado com tudo aquilo. Demorei a dormir essa noite, né? E hoje de manhã já fui à delegacia tratar da forma que a gente trata. Se eu fosse ele, iria procurá-lo e agredi-lo no meio da rua. Não vou fazer isso. Fui à delegacia, registrei lá uma notícia-crime, desacato, crimes contra a honra, vai responder o processo no judiciário, pagar a indenização, porque os fatos falam por si, é só assistir os vídeos. Se um parlamentar não pode mais se expressar na tribuna do parlamento, seja ele onde for, Acreano ou em qualquer outro estado, acabou a democracia. O deputado tomou uma atitude e fez. Doutora Eucília, existe alguma atitude jurídica junto à Assembleia, junto à Justiça, por parte do deputado Mazinho? Sim, senhor. Existe sim. Nós já estamos tomando todas as providências administrativas junto à Assembleia e as demais providências judiciais que nós também nos sentimos na legitimidade de adentrar também com as ações. Eu só gostaria de lembrar a todos vocês que só existe criminosos, só existe condenação quando algo transita em julgado. Então, o fato de você dizer que tem uma ação, que está colocando uma ação, que alguém vai ser condenado, só quem tem legitimidade de dizer isso é o juiz, não é o deputado, não sou eu a advogada. Então, e mais ainda, quando existe uma decisão, essa decisão tem que ter transitado em julgado, não uma decisão particular, uníssona de um juiz. Precisa de todo aquele processamento para que isso, de fato, aconteça. E qual é a posição com relação à Assembleia? Eu vou fazer uma representação. Que representação? Nós vamos fazer uma representação de misoginia, que foi o que foi praticado,
porque esse deputado, ele está aqui se fazendo de vítima, mas no dia anterior ele fez acusações, inclusive se utilizando da qualidade de homem, porque sabe da fragilidade da deputada Meire Serafim, que lá estava. Então nós estamos hoje protocolizando um documento junto à Assembleia para que também tome providências com relação às palavras, porque afinal de contas você é deputado, você tem imunidade, mas a sua imunidade ela não é absoluta. E nós acreditamos que esse deputado, ele só fez essas colocações no dia anterior porque ele sabia que a dona Meire é uma pessoa que está passando por problemas de saúde, que é mulher e que tem uma certa dificuldade de enfrentamento cara a cara. E volto a reiterar aqui, o marido dela só foi no dia seguinte lá e só adentrou legitimamente lá no plenário porque ele é ex-deputado e porque ele foi lá defender a honra. Se coloque no lugar de Mazinho Serafim, sendo você acusado por um deputado, por exemplo, querendo induzir a população de que você mexe com droga. A coisa que Mazinho mais abomina na vida são essas relações com droga. Então imagina um deputado que vai lá na tribuna e faz por vias transversas o povo querer acreditar que a família Serafim tem qualquer envolvimento com droga. E agora vem aqui nesse programa, na tribuna, dar uma de vítima. Vítima é a família Serafim. E mais ainda, esse deputado ele não tem humanidade, porque mesmo depois daquela confusão, ele continuou com a mesma fala dele e continuou mais durante o dia, sabendo que Mazinho estava interno, sabendo que Mazinho corria risco de vida, ele continuou indo às diversas rádios. Ontem à noite fez um podcast lá em Sena Madureira, sem nenhuma humanidade, porque até bandido tem código de ética, coisa que não teve. Eu no lugar dele, vendo a situação do Mazinho, eu tinha pelo menos respeito. Uma coisa é a gente ter adversários políticos, outra coisa é a humanidade. Humanidade ele não tem. Alex, só para concluir. A advogada disse que eu faltei com respeito com a deputada. Se você assistiu o vídeo da sessão anterior, você não encontra a deputada no plenário. Nem no plenário da casa ela estava. Não citei o nome da deputada uma única vez. Então, mais uma acusação infundada. Aí ela vem dizer que eu tenho que orar pela saúde do prefeito. Eu não desejo a morte de ninguém. Não falei isso não. Mas o cidadão que me trata daquela forma, que me tratou no meu trabalho, me desacatando, me humilhando, e depois tem um problema de saúde, eu sou responsável por isso? Não tenho nenhuma responsabilidade pela saúde dele. Estimo melhoras, espero que se recupere. Né? Espero que passe a tratar as pessoas com mais respeito e com mais educação. Porque ontem ele fez aquilo comigo, eu consegui me controlar. Amanhã ele pode fazer com uma pessoa que não consiga. Então, agradeço, só para concluir, agradeço o convite. Clemer, Alex, professora, pastor. Não era para nada disso ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Eu quero fazer umas observações que são quase a minha participação final nesta edição do X da Questão, já agradecendo pela gentil colaboração de todos os nossos internautas, telespectadores e a produção, especialmente ao Alex. É a confissão de uma constatação de qualidade da política nacional. O que aconteceu na Assembleia na quarta-feira passada, não foi o primeiro episódio de vulnerabilidade da ação de profissionais no seu ambiente de trabalho. Isso acontece nos hospitais quase todo dia, por falta de responsabilidade e pelas outras questões que se possam aferir, segundo a observação dos especialistas de cada área. E também não é a primeira vez que um deputado estadual ou federal, um político do Acre, tem rechaçado o que diz, porque isso representa, na verdade, a péssima qualidade da representação política que nós temos hoje no estado do Acre, especialmente. O que a mesa diretora protagonizou ontem foi um exemplo de que aquela mesa que estava ali não sabe como interpretar um regimento interno e não sabe proteger nem a si próprio. Porque se entra armado num plenário como aquele, e já se entrou na história da Assembleia Legislativa, uma tragédia poderia estar sendo contada hoje para ser mais uma das pantomimas que ocorrem graças ao protagonismo dos políticos do Acre. E lamentar profundamente que nós estamos aqui discutindo ou 4 milhões, 3 milhões ou 450 mil e prerrogativas administrativas de poderosos,
que nós estamos às beiras de ver o resultado a priorístico de um processo já nos estertores dos prazos vencendo, do sumiço de 828 milhões de reais no estado do Acre. E o STJ está prestes a tomar uma posição em relação a isso. E Sena Madureira está de parabéns, porque nós estamos aqui debatendo uma usina, mas tem muita coisa que está desaparecendo desse país e desse estado. E a gente não vê a qualidade do debate procurar onde está o X dessa questão. No mais, é lamentar que o eleitor sempre seja mais interessado pelo carnaval, pelo folclore, do que pelo X da questão. Nesse sentido, quero agradecer a oportunidade de estar num programa histórico como esse, podendo dizer estas coisas sem que ninguém fique comprando a opinião dos donos da emissora, dos donos de site, nem financiando pistoleiros de telefone celular e de tablets, que são hoje os assessores principais dos políticos do Acre, que transformam esse estado, essa vergonha nacional, como essa que nós vimos saindo do Iaco, logo do Iaco, que reagiu por pelo menos 3 vezes à invasão de peruanos durante 2 séculos atrás. Então, obrigado a todos e eu espero que isso sirva para o eleitor, cidadão, se interessar mais por quem é que gerencia e de quem deve fiscalizar o seu dinheiro, o seu imposto, o seu esforço. Nós temos que meditar sobre isso. Essas colocações que o meu amigo Clemer e jornalista fez, carece de meditação. Quero dizer que o deputado estadual Gélio Diniz é legítimo representante eleito lá pelo município de Sena Madureira e pelo estado do Acre, todos os municípios do Acre. É representante de uma parcela grande da sociedade, é autoridade para estar discutindo sobre isso, trazendo qualquer informação da Assembleia Legislativa ou nas suas entrevistas, assim como o prefeito Mazinho Serafim também é legítimo representante, pois eleito prefeito da cidade de Sena Madureira. Sabe? Devemos serenar os ânimos, porque o prefeito hoje está numa UTI. Tá? O povo de Sena Madureira, lamentando, de ontem para hoje, muitas pessoas ligaram para mim, sabe? Perguntando o estado do Bazinho, as pessoas que estão internadas lá na Santa Casa. Deputado. O estado do Bazinho, como é que está? Então, pessoas... Isso é triste ver uma situação dessa. Eu espero que a gente possa tirar um exemplo de tudo isso e seguir uma política mais dinâmica para o estado do Acre, onde o objeto seja principalmente a população, o desenvolvimento da sociedade. Apóstolo Hildes. Eu quero agradecer, dizer que nós realmente vivenciamos um cenário, como disse o Clemer, um cenário político complexo em nosso país, nosso estado, e realmente nós temos que encarar a política no campo das ideias, respeitando a questão legal, a legislação. Há muitos crimes contra a honra, às vezes, praticados, e esse jogo de narrativa, às vezes, não é suficiente para resolver o problema. O deputado disse aqui que ainda bem que ele se controlou, e aí eu digo ainda bem que você se controlou, deputado, mas se você tivesse descontrolado, mas realmente houve um descontrole não apenas da parte do prefeito, mas da parte do deputado, e não foi a vias de fato, ou não teve uma tragédia, graças a Deus por isso, mas tem lá, o prefeito aí se recuperando, tomara que recupere, assim como também a minha torcida é que se resolva isso da melhor maneira possível, se não der no diálogo, mas que de uma forma judicial, doutora Elcíria, para que todas essas narrativas realmente possam ser colocadas na justiça do que é devido, e possamos encontrar, doutor Alex, o X da questão em todos esses embrólios que realmente cercam esse fato. Então eu agradeço a oportunidade e espero contribuir de alguma forma com esse debate. Doutora Elcíria. Quero agradecer a oportunidade do contraditório e dizer que quando um não quer, 2 não briga. Isso é a grande verdade,
e ficar aqui minha torcida para a recuperação breve do prefeito Mazinho e que esse imbróglio todo ele seja resolvido de forma civilizada, como de fato eu acho que vai ser, né, por meio judicial, e dizer ao deputado que nós estamos com toda a documentação sobre a usina, com toda a documentação sobre a escola, à disposição dele, à disposição da população, e reiterar que a nossa prefeitura, que o nosso município, ele é reiteradamente fiscalizado pelo Ministério Público. Porque, mais uma vez, como disse anteriormente, o Ministério Público ele vive conosco 24 horas. Nós respondemos praticamente todos os dias 4, 5 ofícios ao Ministério Público. E, mais uma vez, agradecer e desejar que sucesso a esse seu retorno à televisão. Obrigado. Deputado. Alex, mais uma vez agradecer também o convite. Eu já vim aqui várias vezes, né, sempre que me ligam estou disponível. Eu penso que o mínimo o que uma pessoa pública, um parlamentar, seja ele federal, estadual, municipal, seja um prefeito, tem que fazer é dar explicações à população quando é chamado. Aquele que se esconde, aquele que não quer falar a respeito dos seus atos, do seu trabalho, não merece continuar na vida pública. E graças a Deus a gente tem história já no parlamento, trabalhamos muito, muitos projetos de lei, muitas ações que beneficiaram e beneficiam o povo acreano. Agradeço de coração mesmo a oportunidade de contar o meu lado da história e dizer que nós vamos superar. Ainda estou machucado do que aconteceu ontem. O que fizeram comigo não se faz com ninguém. E a mesa diretora, infelizmente, não me socorreu. Ficou o registro aí, quero agradecer também a Deus, em primeiro lugar, mais uma vez ao Narciso, a dona Célia, a Patrícia, ao Márcio, a toda a equipe e a família da TV Rio Branco. Isso aqui é uma família que leva cultura, que leva notícias, que leva informações e que dá principalmente o direito de defesa dos fatos para cada um. Agradecer a doutora Ercília, que aqui veio e colocou os pontos de vista atinentes ao conhecimento jurídico trazido, ao meu amigo apóstolo Hildes, ao nosso Clemer, que isso aqui é um patrimônio do Acre. Que amanhã nós temos um novo senador no estado do Acre, graças a amizade e a gentileza do nosso senador Maspitar, que tem prestado um serviço ao estado do Acre relevante e que está se afastando por 4 meses para que assuma o doutor Eduardo Veloso. Ele é primeiro suplente, vai fazer um trabalho, é um grande empresário, como médico é um excelente profissional. Um homem de visão. Um homem de visão e parceiro da Santa Casa há mais de 10 anos, parceiro, sabe, das horas difíceis, parceiro de levar para os bairros o atendimento, a Santa Casa na comunidade, ele está lá, a equipe dele. Então, meus parabéns, doutor Eduardo Veloso, que esses 4 meses sejam um sucesso. Parabéns à atitude do senador Maspitar e que Deus abençoe. Abençoe essa emissora de televisão, abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado.